O Estado constitucional caracteriza-se entre direitos e limites ou direitos e garantias. Cabe ao juiz assegurar o seu reconhecimento e a sua eficácia, tendo por base os enunciados constitucionais para julgar a partir deles a validade ou a invalidade da obra do legislador. Dentro do sistema jurídico constitucional vigente, a magistratura deve desempenhar as funções básicas de solucionar litígios, o controle da constitucionalidade das leis, tutelas dos direitos fundamentais e garantia da preservação e desenvolvimento do Estado constitucional e democrático de direito contemplado na Constituição de 1988. De um modo geral, as garantias de independência são, na tradição constitucional brasileira, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio. Não obstante, ainda há as prerrogativas previstas no artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, mais restritas, chamadas de stricto sensu. Bom, eu vou falar sobre o perfil dos magistrados. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ouviu quase 3.900 juízes em todo o país para traçar o perfil da categoria e comparou com uma pesquisa feita 20 anos atrás, nos anos 90. O perfil dos juízes mudou um pouco, obviamente, analisando os dados sobre juízes da primeira instância em particular, que corresponde à mais numerosa parte da categoria. A pesquisa revela que eles estão mais velhos, assim. Em 1996, 13% dos juízes iam até 30 anos de idade. Agora, em 2018, quando foi feita essa última pesquisa, 2% só. Esse relatório mostrou ainda um aumento na quantidade de mulheres no judiciário, em comparação com os anos 90. 25% eram mulheres e 75% eram homens. E agora 37% são mulheres, o que aumentou bastante a participação feminina no magistério, que é bastante importante. A pesquisa também perguntou aos juízes brasileiros como fazer para que a justiça seja mais eficiente. A maioria apontou soluções tecnológicas, como o processo eletrônico e a videoconferência, para acelerar os julgamentos, mas também a conciliação, como uma maneira eficiente de pacificar conflitos, especialmente em processos na área civil e de família. De acordo com os juízes, a principal causa de atrasos no processo é a quantidade de recursos que um réu pode apresentar à justiça. Na opinião dos juízes, o crescimento no número de ações judiciais do Brasil tem a ver com uma cultura do litígio que se espalhou na sociedade. Sobre a relação entre o advogado e o magistério, o magistrado, por exemplo, que eu também estou falando sobre isso, é importante frisar que não existe nenhuma hierarquia entre eles, segundo a Lei Federal 8.906 de 1994, no seu artigo 6, que só desrespeita a prerrogativa dos advogados aquele que excede o poder democrático. Aos advogados, estagiários e estudantes de direito cabe a luta pela correção dos excessos, sempre confiantes na sua fundamental importância de administração democrática do Poder Judiciário, posto que são agentes preponderantes no processo de desenvolvimento da justiça e do direito. O advogado precisa da mais ampla liberdade de expressão para desempenhar o seu mandato, por exemplo. A boa relação entre juízes e advogados são como uma viga mestre no Poder Judiciário. Essa é uma lição sempre atual de que as atividades são como vasos comunicantes, não se podendo elevar ou rebaixar o nível de uma sem idêntico desdobramento sobre o de outra. O promotor de justiça é incumbido de, ao assumir cargo de titular na Promotoria de Justiça, comunicar o fato por ofício ao juiz de direito, delegado de polícia, comandante da Polícia Militar, prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e outras autoridades civis e militares da comarca, que possam contribuir para tornar o mais eficiente seu desempenho funcional. Comunicar por ofício, dentro de 30 dias, à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público o seu endereço residencial, o respectivo código de endereçamento postal, os números dos telefones fixo e celular e o endereço eletrônico particular para contato, zelando para manter sempre esses dados atualizados. Engajar-se formalmente no exercício de suas funções ou em razão delas, de forma compatível com a tradição forense. Decoro e respeito inerentes ao cargo.
e abster-se de frequentar locais mal afamados, em prejuízo do respeito e do prestígio da instituição. Reduzir a termo qualquer comunicação verbal de fato que legitime a ação do Ministério Público e adotar as providências cabíveis. Manter agenda com registro atualizado de designações de atos, audiências e diligências atinentes ao seu cargo ou função, a qual deverá ser repassada ao seu sucessor para assegurar a continuidade do serviço. Indicar os fundamentos fáticos e jurídicos de suas manifestações, adequando-as sempre ao caso concreto, analisando todos os elementos existentes nos autos, lançando no prazo legal pronunciamento com precisão e clareza, atuando com zelo e presteza. Abster-se no exercício de suas funções, revelar preferências políticas, apresentar até o dia 31 de julho de cada ano declaração de bens e rendimentos que compõem o seu patrimônio e de seus familiares. Zelar pela preservação no sigilo das investigações ou de documentos, por força da lei, cuidando para que as informações transmitidas à imprensa preservem o sigilo e a intimidade dos envolvidos, evitando antecipar qualquer medida que seria adotada. O artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, estabeleceu que são garantias dos membros do Ministério Público a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio. E a irredutibilidade de subsídio visa resguardar o valor nominal da retribuição pecuniária dos membros de qualquer tentativa de diminuição desse valor. Por razão da inamovibilidade, não poderá ser feita qualquer alteração de lotação de membro do Ministério Público, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão competente, pelo voto da maioria absoluta dos membros, assegurada ampla defesa. A vitaliciedade constitui garantia auferida decorrida dos 2 anos de exercício do cargo, lapso após o qual o membro somente perderá o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. Então, a respeito da ética do promotor de justiça, ele tem a devida função de manter o zelo e promover o respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Então, cabe a ele promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, nas carreiras jurídicas, a carreira de promotor de justiça, ela exerce uma maior autonomia, pois ela tem o dever de procurar a justiça. Então, dentro do escopo dessa função, a necessidade de justiça que a sociedade precisa, a lei exige do promotor a mesma isenção e a mesma serenidade que ela exige de um juiz, por exemplo. Então, ele precisa ir além da honestidade, ele precisa ter um compromisso com a lei e também com a sua consciência. Então, ele tem que ser capaz de exercitar o poder contra quem quer que seja. E a respeito das atribuições do Ministério Público, então, elas são 3 funções institucionais do Ministério Público. Elas são elencadas pela Lei Complementar número 40, de 14 de dezembro de 1981. Então, a gente pode elencar aqui, então, a primeira é velar pela observância da Constituição e das leis e promover-lhes a execução. E a segunda, então, é promover a ação penal pública. E a terceira podemos elencar como promover a ação civil pública. E com a chegada da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público passou a exercer uma função jurisdicional. Então,